Amados e queridos irmãos, povo de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. É com alegria, meus irmãos, que mais uma vez eu convido vocês para a gente fazer algo que a gente gosta, ler e meditar na palavra de Deus. E todos vocês, meus amigos, minhas amigas, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade, vocês que gostam de ouvir e meditar a palavra de Deus comigo através desse canal, vamos fazer com muita alegria nesse momento. Jesus ama seu povo e Jesus ama aqueles que ouvem e que guardam a sua palavra. Meus irmãos, então vocês também sentindo-se o toque de Deus, sentindo a vontade vinda do céu que a gente sente, se inscreva nesse canal para a gente juntos ajudar a pregar a palavra de Deus e expandir o Evangelho para todos os povos, línguas e nações. Porque através dos veículos de comunicações hoje, ficou mais fácil a gente obedecer ao ID que Jesus mandou para o seu povo, para a sua igreja, pregar o Evangelho para todos os povos, línguas e nações, para todas as criaturas. Quem crê e for batizado, salvo é. Então, meus irmãos, se inscrevam no canal, se vocês sentirem. Toque na opção para todos, no sino, e vocês serão avisados todas as vezes que a gente estiver lendo e meditando a palavra. E de graça, a gente recebeu de Deus, então de graça a gente doa. Tanto para Deus, primeiramente, como doa também para os irmãos, através da pregação gratuita, trabalhar de graça na obra, por amor a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus nos ensinou a gente não ser gananciosos. Gananciosos não podemos ser, porque os gananciosos, se quiserem ser, serão desobedientes ao Senhor Jesus. Porque Ele amou as suas ovelhas ao ponto de dar a sua vida por elas, mesmo custando caro o preço de sangue para Ele, porque Ele comprou esse povo, não foi com prata nem com ouro, com riquezas terrenas corruptíveis, não. Foi com sangue puro de um cordeiro imaculado de Deus que Ele é, para lavar esse povo e através da pregação da palavra, o Espírito Santo convencer a gente se arrepender e sermos lavados e remidos no sangue dele na cruz, desse Senhor Jesus, que Deus assim nos concedeu. Então, meus irmãos, se inscrevam no canal e vamos pregar o Evangelho de uma forma gratuita, porque a gente recebeu o dom gratuito de Deus, a salvação em Cristo, e de graça a gente recebeu. De graça a gente tem que trabalhar na obra por amor, primeiramente a Deus, sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quem ama quer o bem dos outros, prega a palavra de Deus, que são palavras de vida eterna, que Jesus assim nos derramou esse amor sobre essa igreja dele, e assim mandou a gente pregar para todos os povos. Irmãos, Deus abençoe vocês, se inscrevam no canal e vamos juntos pregar o Evangelho através dos veículos de comunicações, porque a comunicação é de Deus e o povo de Deus usufrui dos meios de comunicações para fazer o bem, para a edificação do povo de Deus na graça e no conhecimento, na pregação da palavra do Senhor nosso Deus, em obediência a Jesus. Então, meus irmãos, vamos orar e dizer: Senhor nosso Deus, Pai Santo que estás no céu, se faz presente, Pai, em nome de Jesus, dai-nos sabedoria para a gente, assim, ouvir a sua palavra e entender a sua palavra como realmente ela é. Se faz presente no meio do seu povo, Pai, na sua igreja que Jesus assim edificou aqui na terra. Povo transformados pelo seu poder, ó Deus, pela água e pelo Espírito, pela sua palavra e pelo Espírito Santo, que é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Pai, em nome de Jesus, nós tudo te pedimos. E também em nome de teu amado Filho, Jesus Cristo, nosso eterno Salvador que o Senhor nos deu, que a gente te agradece também tudo. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a leitura que a gente vai ler hoje e meditar está escrita no Evangelho de Jesus Cristo com a narração de João,
capítulo 8, do versículo 47 ao 59. E o título da leitura é: Jesus defende a sua missão e autoridade. A partir do versículo 47 do capítulo 8 de João, diz assim a palavra do Senhor. Assim falou Jesus: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus. E lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônios? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eterna. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não proverá a morte eterna? Não provará a morte eterna? És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e se alegrou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Antes de Abraão existir, eu já existia. Jesus disse. Meus irmãos, aqui a gente acaba de ler a palavra de Deus, que, como sempre a gente diz, é poderosa para salvar todos aqueles que ouvem e obedecem. E aqui um diálogo muito forte, de chegar ao ponto até de ser uma contenda entre Jesus e aqueles judeus incrédulos que não acreditaram nele, que não receberam. A palavra de Deus diz que Jesus, a palavra de Deus, antes de vir à terra, através de Jesus, a palavra de Deus estava com Deus e era Deus, e tudo foi criado pela palavra. Deus, através de Cristo Jesus, enviou sua palavra ao mundo. E o mundo, uma grande parte o rejeitou. Ele veio para o que era seu, para a sua criação. Mas uma grande parte, que logo o povo judaico o rejeitaram. O povo judaico rejeitou Jesus, mas não todos. Todos aqueles que creram, eles receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque todo aquele que crê e obedece no Senhor Jesus, a palavra de Deus, é salvo. Então, meus irmãos, um diálogo muito forte, onde Jesus chegou a dizer para ele que antes de Abraão existir, ele já existia. Porque vocês sabem que antes de Jesus vir ao mundo, se fez carne em Cristo, a palavra de Deus já existia lá na glória, e foi quem criou tudo. E os judeus ali disseram: tu não tens 50 anos ainda, como é que você viu Abraão? Aí ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. Jesus já existia antes de Abraão, antes de toda a criação, porque ele foi quem criou todas as coisas. Antes de Adão e Eva, Jesus já existia. O primeiro casal ser humano que foi criado por Deus segundo o pó da terra. E
Mas Jesus ali já existia quando ele disse, façamos o ser humano, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quando ele disse, faça-se a luz, quando ele disse, faça-se as trevas, tudo ele criou, a palavra de Deus. E ele veio ao mundo e disse que antes de Abraão ele já existia. Ele é maior do que Elias, do que Moisés, é maior do que tudo, porque ele é o unigênito do Pai, o único que veio 100% puro e voltou 100% puro, sem pecados praticados por ele. Jesus não praticou pecados, ele assumiu os pecados de todos os salvos nele. E através da pregação da palavra, os que creram e obedeceram e obedecem, é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e salvo é. Como assim ele mesmo falou. Jesus falou, está verdade. Ele falou, é verdade. Quem crê e for batizado será salvo. Então, meus irmãos, foi um diálogo muito assim puxado à contenda, à discussão. Jesus disse, vocês são filhos do diabo, por isso é que vocês não entendem o meu linguajar. Por isso é que vocês não querem compreender a verdade, porque vocês são filhos do mentiroso. O pai de vocês, que é o diabo, é mentiroso e homicida desde o princípio. Por isso que vocês acham melhor acreditar na mentira e não entendem o meu linguajar, porque eu falo a verdade e o meu testemunho é verdadeiro. Assim falou Jesus. E eles diziam que nós temos como pai Abraão. Jesus disse, se vocês tivessem, se Abraão fosse mesmo o vosso pai, vocês fossem dependentes de Abraão, vocês fossem descendentes de Abraão, vocês acreditariam em mim, se alegrariam, porque Abraão se alegrou quando viu meus dias, né? E acreditou no Jesus que haveria de vir. Moisés acreditou no Jesus que haveria de vir. Moisés disse, depois de mim vem um profeta, e ai daquele que não decreta esse profeta, se referindo a Jesus. Todos eles, antes de Jesus, creram, quer dizer, os salvos. Mas aqueles que rejeitaram a palavra de Deus não foram e nem é salvo. Aqueles que rejeitam e continuam na incredulidade não pode ser salvo, mas vai obter a morte eterna no dia da segunda vinda de Cristo. Mas aqui, todo aquele que crê e obedecer a palavra de Deus passa a ser salvo, recebe o selo do Espírito Santo como filho de Deus. Porque, meus amados, a gente sempre fala que o homem, quando nasce no primeiro nascimento, segundo a carne e o sangue, ele nasce com a tendência pecaminosa do primeiro casal, Adão e Eva. Ele é criatura de Deus, ele não é filho de Deus. Passa a ser filho no momento em que ele nasce de novo pela água e pelo Espírito, ouve a palavra de Deus, passa a crer, é selado com o Espírito Santo da promessa, através da obediência da palavra. Então, meus irmãos, e passa a ser filho, porque como Jesus diz, quem é nascido da carne é carne, não é salvo. Aqueles que é nascido da carne continua no estado da natureza pecaminosa, nos prazeres da carne, a carne e o sangue não herdará o reino de Deus. Para nada presta a carne e o sangue, mas o Espírito é quem vivifica, é quem recebe vida e vida em abundância através de Cristo. É o que vai ser lavado e remido no sangue de Cristo, é o povo espiritual e não os carnais. Aqueles que permanecem na carnalidade, na natureza pecaminosa, na segunda vinda de Jesus, vai herdar morte eterna, lago de fogo. Mas os que saem da morte para a vida e passam a crer e obedecer, esses aí passam a ser filhos de Deus, porque Jesus disse, necessário vos é nascer de novo para poder herdar o reino de Deus. Quem não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. Então, são palavras de Jesus Cristo, do meu, do seu, do nosso eterno Salvador. Creia, meus irmãos. Tenha a palavra de Deus em sua casa, tenha a Bíblia. Peça a Deus sabedoria para ler e entender através do Espírito Santo. Ler, entender e crer. Passe a obedecer a palavra de Deus, que para isso Jesus veio, para deixar esses ensinamentos, e registrado está nas Escrituras Sagradas, como ele diz, errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus.
quando perguntaram de quem era que aquela mulher ia ser esposa daqueles 7 irmãos, que os 7 irmãos casaram com ela aqui na terra, e por último a viúva morreu. Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, pois lá nem se casam nem se dão em casamento, mas vai ser iguais aos anjos. E outra vez Jesus diz também: examinais as Escrituras e julgais ter nela a vossa salvação, porque são elas que testificam de mim. Amados, tenha a palavra de Deus em sua casa, leia a Bíblia e peça a Deus sabedoria, sede para beber dessa água viva que Jesus dá, a palavra de Deus. Creia e obedeça a Deus em Cristo Jesus, e lavado e remido você será para herdar o reino dos céus, porque bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para, através da misericórdia e graça de Deus, ter direito em entrar na cidade santa, na cidade dos salvos em Cristo Jesus, pelas portas, e eternamente viver no gozo eterno, se alimentando da árvore da vida, viver eternamente na luz, porque Deus é luz, Jesus Cristo é luz, e nos deu também a igreja dele, essa herdade de sermos luz, quando ele diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E um dia ele vai vir buscar essa luz, essa igreja que ele transformou das trevas, tirou das trevas para a luz, da morte para a vida. Ele diz que ia preparar lugar na casa do Pai, tinha muitos lugares. Se não fosse assim, ele vos teria dito. Mas ele disse que foi preparar lugar. E quando o Pai determinar, ele vai vir buscar esse povo que ele transformou em luz, que ele purificou no seu sangue. E o Espírito Santo que ele nos deu nos faz entender e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos tirando da morte para a vida, para sermos filhos de Deus. Porque Deus é o Deus dos vivos e não é Deus dos mortos, como ele disse a Abraão. Como ele disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sou Deus dos vivos, não sou Deus dos mortos. Meus irmãos, então, leia a palavra de Deus. Peça a Deus sabedoria, creia. E você está crendo e obedecendo, com certeza, na segunda vinda de Cristo. Você vai estar escrito no livro da vida dos salvos, fazendo parte da igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Povo salvo através da misericórdia e graça de Deus. A paz de Jesus comigo esteja e com todos vocês também. Amém.